Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. Já tivemos uma palestra agora há pouco com o senhor Francisco Antônio Silva de Almeida, da Mútua, com o tema Caixa de Assistência de Profissionais do CREA. E agora vamos dar início a mais uma palestra com o tema Bases em Emulsões para Pavimentação. Vamos compor o dispositivo convidando o presidente da mesa, senhor Amaury Souza, representando o DENIT Bahia. Convidamos a secretária da mesa, representando o DR Minas Gerais, senhora Ana Luísa de Aguiar Carneiro. E, por fim, convidamos com muita honra o palestrante senhor Cleto Regis de Carvalho Filho. Senhor Cleto, que é engenheiro civil e mestrado em engenharia civil na Universidade Federal de Pernambuco, tem vasta experiência, projetos e supervisão de obras de pavimentação, especialmente em projetos de misturas a quente e a frio. Realizou diversos cursos de aperfeiçoamento e estágios em instituições internacionais. Salve de palmas para o senhor palestrante. Bom, gente, a partir de agora, vou pedir para o pessoal da sonoplastia, do visual, colocar o número do telefone mais uma vez, por favor, porque durante a palestra, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, você manda um WhatsApp para esse número daqui, ou aponta a câmera do seu telefone para o QR Code, tá? E aí você vai ser direcionado para o Zap para fazer a pergunta ao palestrante desta tarde, ao final da apresentação. Então, com vocês, o senhor Cleto Regis, o palestrante das 15 horas, que começa a sua palestra a partir de agora. O senhor pode usar o púlpito ou o microfone sem fio. Para passar os slides, como é que... Sim. Vou passar aqui de lado, né? E aqui é para voltar, né? Tá ligado? Tá. Oi. Boa tarde. O que eu vou apresentar aqui hoje, Bases com Emoção, é uma experiência brasileira. Talvez vocês estranhem, porque está assim, uma experiência brasileira, mas é porque eu apresentei esse trabalho na Conferência Internacional de Misturas Asfálticas, que foi em Tessalônica, na Grécia, agora em junho passado. E, para atender aqui a programação do evento, eu tive que montar de última hora essa apresentação, passar do inglês para português. Então, tem muitos termos aí que não estão bem traduzidos, mas a maioria das pessoas entende, e aqui mesmo eu também vou falando simultaneamente com relação aos materiais. Hoje, uma das questões mais importantes com relação à pavimentação asfáltica é a questão dos problemas maiores, dos defeitos, né? Principalmente as estradas de alto volume de tráfego, né? As estaduais, as federais. E a gente está sempre lidando com o problema da deformação permanente, que está ali escrito em rutting, e a fadiga, né? Então, hoje, nos Estados Unidos, como o programa Sharp, né, o Super Pave, tudo isso que gastou-se milhões de dólares para
tentar melhorar as misturas asfálticas para a questão da durabilidade. Então, o BMD, o Balance Mix Design, que os americanos estão utilizando hoje, é em função de a gente usar conceitos da mecânica dos pavimentos e a praticidade do campo. De um engenheiro que está lá no campo fazer o serviço, ele está fazendo a massa dele, está fazendo o serviço, e ele quer ter garantia que aquilo ali vai ter durabilidade, funcionalidade, e principalmente os órgãos, né, quem está na direção, existe sempre uma preocupação hoje, né, da questão da durabilidade das rodovias. Então, existem ensaios que você pode fazer até na universidade, né? Hoje a gente faz ensaios triaxiais para a gente modelar no AMC, para a gente ver as relações das tensões, das deformações, dos deslocamentos, e aí a gente tem um projeto de mistura que a gente sabe que vai durar. Porque hoje a gente vê muitos serviços que são feitos e com 2, 3 anos começa a trincar, começa a escorregar, começa a fazer afundamento de trilha de roda. Então, o BMD, o Balance Mix Design, ele veio para isso. O escopo da minha apresentação, eu vou falar um pouco do comportamento de misturas asfálticas, da FRIO, né? Um pouco das emulsões, estudo de caso e a experiência que eu acho que é uma grande solução para o nosso país, que é o FDR, que é o Full Depth Reclamation, que é reciclagem profunda. Então, eu trabalho na área de misturas asfálticas já há uns 30 anos, mais ou menos, né? Comecei como estagiário e fui seguindo. E tem certas particularidades que a gente encontra na mistura frio, que a gente não vai encontrar na mistura quente. Uma coisa que é importante frisar é que o engenheiro de obras, de pavimentação, ele não pode encarar uma mistura a frio com os mesmos parâmetros que a gente encara uma mistura a quente, tipo um CBOQ, através dos parâmetros volumétricos, através de ensaios rápidos. Se você pegar, por exemplo, um pré-misturado a frio, que hoje está em desuso no Brasil, infelizmente, e você for fazer um ensaio de CBR, ele vai dar um CBR bem baixo, então ele não diz nada. A questão das emulsões asfálticas, uma grande vantagem da emulsão asfáltica é que você pode projetar, né, através da engenharia química, uma emulsão asfáltica que seja bem compatível com aqueles materiais que você vai utilizar. Quer seja materiais britados, quer seja materiais da reciclagem, quer seja fresado, você precisa entender um pouco da química das emulsões. Você não precisa aprofundar na química, mas você tem que saber a mineralogia daquele agregado, né? Nos Estados Unidos tem locais que só usam emulsões aniônicas. Por quê? Porque o agregado lá, a maioria é rocha calcário. E quando a gente trabalha com a rocha, principalmente aqui no Nordeste, quem trabalha com granito, o granito ele é rico em sílica, silicatos de alumínio, cargas negativas, SiO2 menos, e por isso que a gente precisa dopar o CAP quando a gente mistura com materiais graníticos. Então, a cinética que existe na emulsão, que é esse equilíbrio aí. Você vê num lado a carga da partícula negativa do agregado e no lado direito a carga que você troca a polaridade do asfalto. Quando você dopa um asfalto, o que você faz? Você troca a polaridade. Aqui você está usando um ácido forte, um HCl e uma amina, que fica para um lado o NH3 e para o lado fica o Cl-, que vão se ligar aos hidrogênios da água. Então, essa é uma básica assim, da questão da cinética, das forças do campo magnético que existe ali na reatividade quando você mistura uma emulsão asfáltica com o agregado. Quando a gente mistura um agregado com uma emulsão asfáltica, a emulsão asfáltica, os glóbulos de asfalto estão todos dispersos.
no meio aquoso, que existe ali a carga do emulsificante. Então, eles estão todos divididos assim em partículas. Quando você começa a misturar, existe uma aproximação devido às cargas das partículas, né? Então, começa a ter uma concentração de glóbulos de asfalto em volta do agregado. E você olhando em cima, aquilo ali é uma mistura com emulsão asfáltica de uma brita, uma BGS, né? Que, para misturar, teve que dispersar uma certa quantidade de água, né? E embaixo você vê uma relação que a gente deve procurar muito numa mistura asfáltica, que é o atrito. O contato seco, por isso que a gente numa mistura a frio, uma reciclagem ou uma BGS, a gente não precisa de um teor de ligante para enriquecer. A gente precisa de um teor de ligante para formar uma argamassa. E essa argamassa, quando a emulsão é rompida, ela vai se formar esse mastique, que é essa parte preta que está dentro. E isso é que vai dar flexibilidade à mistura. Aqui no lado direito, você vê um corpo de prova extraído depois de anos. Você vê em cima aquilo lá tudo solto, um material granular, né, com a umidade elevadíssima. E aqui embaixo você vê o material extraído, corpo de prova, feito ensaio de compressão diametral e dando módulos em torno de 3.000 a 5.000 MPa. E embaixo aqui está a granulometria que eu usei para a gente ter esse tipo de distribuição, de envolvimento, ter coesão, né, a argamassa, e ter o atrito em função da granulometria. Você vê que na peneira 10 está passando de 25 a 40 no máximo. Se o máximo passar 40, eu tenho 60 de agregado distribuídos para cima. Aqui você vê a emulsão se aproximando mais, aí começa a floculação, quando ela começa a romper e começa a haver a adesividade do ligante na superfície do agregado mineral. E, por final, você tem a coalescência. Isso é o que acontece na mistura asfáltica frio. Aí, depois de um certo tempo, você vê. Por isso que quando você você colocar, por exemplo, um PMF, que todo mundo conhece, se você pegar, você fura ele. Se você pegar e usar uma ferramenta... Opa, eu bati aqui sem querer, desculpa. Então, voltando aí, que eu vinha falando, a mistura a frio, a coesão ela cresce à medida que as gotas de asfalto, as gotículas, né, ali ficou gota, as partículas, elas vão se reagrupando em torno do agregado. Então, vai começar a criar a rigidez. A mistura quente, ela alcança a sua rigidez logo após a aplicação, né? E quando você vai compactar uma mistura quente, qual a diferença de compactar uma mistura quente e uma mistura frio? Qual é a diferença? A diferença está resumida mais em quê? A diferença é que quando você compacta uma mistura quente, você está expulsando ar. E quando você está compactando uma mistura a frio, você está expulsando ar e água. E a água ela sai tanto pela compactação, pela energia de compactação, sai por evaporação e sai por exudação também. Ela vai saindo, né? E o ligante asfáltico ele não sofre o aquecimento da mistura frio que o ligante atinge na usinagem de um CBUQ, que a gente perde grande parte dos óleos, né, dos saturados, dos voláteis que tem, né, a parte maltênue, a gente perde muito já na fabricação do CBUQ. E isso ajuda no envelhecimento, logicamente, a rigidez do CBUQ e, consequentemente, menos resistência à tração na flexão e começa a ter trincamento embaixo, esse trincamento vai subindo e vai formando as trincas FC2, FC3, e aí o pavimento entra em fadiga.
A outra coisa que é importante, porque para mim, chegar aqui e falar de misturas, tem muita gente que já viu, já aplicou, tem gente que trabalha há 20 anos, 30. Eu vi um cara fazendo fazendo TSD, botava 1 quilômetro de dispersão do ligante e depois vinha com com a brita, soltando a brita por trás. Aí eu disse, está errado, você tem que fazer antes que a emulsão rompa, que é para poder haver uma reação química de adesividade melhor do ligante com a superfície do agregado. Ele disse, não, mas eu faço isso há mais de 20 anos. Eu disse, mas o senhor faz errado. E uma coisa que acontece com a mistura a frio, diferente da mistura quente, são os insumos. Você, na mistura quente, você tem o agregado, né? Você tem o silo 1, a gente chamava antigamente silo 3/4 a 1/2 e tal. E você tem o ligante, um cap, dependendo da penetração, do uso do cap que você vai usar. Hoje tem PG, grade, né? Coisa mais avançada em relação à temperatura. Mas uma grande diferença na emulsão asfáltica é que o quê? Um dos materiais que você usa na mistura a frio é a água. Você tem que ter água. São duas técnicas hoje de reciclagem que estão dando certo no mundo. Não é no Brasil, não é no mundo. É a reciclagem com emulsão e a reciclagem com espuma de asfalto. A reciclagem com emulsão, que é onde eu me direciono mais, ela tem esta probabilidade de você trabalhar a cinética das emulsões, através da química que você operaciona, através dos emulsificantes e de cargas que você pode fazer. Hoje, a gente pode fazer FDR no Brasil, onde você pode reciclar até com material que tenha finos, material da base e da subbase. Isso é o que acontece quando... hoje a gente tem a nanotecnologia para provar isso. Mas essa argamassa que vai ficando entre você sabendo dosar... Por isso que a gente precisa fazer um projeto de mistura, né? Você chegar, vou reciclar isso aqui tudo. Não, vou reciclar isso. Você pode fazer um estudo de laboratório e ter... A gente trabalha com um certo coeficiente, mas isso é o que acontece com as misturas a frio, é a flexibilidade. E o que é que essa flexibilidade tem a ver com o resultado do desempenho da mistura? Por que uma asa de avião, ela balança quando a gente está voando? Quem viaja muito de avião, às vezes você pega para sentar na janela da asa, né? Eu mesmo não gosto de sentar na janela, eu gosto de sentar no corredor, mas às vezes acontece. E aí, quando você olha para a asa que vê ela balançando, por que aquilo? É para ela não trincar. A Boeing, a Airbus, o A380, quando ele foi lançado, talvez o maior avião do mundo, ele teve que voltar para se fazer novos projetos na asa. Por quê? Porque estava havendo trincas na asa. Então, teve que se trabalhar para melhorar a flexibilidade. E só isso, as misturas asfálticas podem dar esse tipo de comportamento, que é a flexibilidade. Isso aqui você não encontra em CBOQ. Isso aqui você encontra em misturas asfálticas. Eu também não estou aqui para dizer, cada material ele tem o seu uso, a gente diz lá no Nordeste, cada macaco no seu galho, né? Mas é isso, a gente, tendo a flexibilidade, a gente resiste mais às deformações de tração na fibra inferior do revestimento, como também a gente aumenta o ângulo de atrito. Quem estuda resistência, hoje, é uma coisa muito importante, é o ensaio de cisalhamento direto, quando a gente usa em solo, onde a gente mede o esforço normal e o esforço cisalhante. E hoje, numa mistura asfáltica dessa, ela tem essa propriedade de ter essa flexibilidade de você resistir melhor. E a outra questão do comportamento mecânico da mistura asfáltica é que, quando você compacta ela,
você não consegue chegar a 100% da compactação. E aí? Não chega. Então, a gente vê aqui, isso aqui foi um trabalho feito por um francês, do Laboratório Central de Ponchaucé, na França, o Pierre Serface, em que você vê ali, quando o grau de compactação está em torno de 88%, ele só chega ao quê? A 1.500 MPa. Mas quando, aqui tem a 10 graus e a 15 graus, mas quando ele chega a 80, aliás, em 82 ele está em torno de 1.500, mas quando ele chega a 88, e isso a gente pode obter como? Com o tráfego. É por isso que é bom, após uma reciclagem, após uma execução, a gente esperar alguns dias para colocar o revestimento em cima, que você acelera isso com o próprio tráfego. Então, é isso que acontece, né? Quando a gente faz, por exemplo, uma reciclagem com emulsão, estou falando aqui uma reciclagem, mas podia ser uma base também emulsificada, tipo uma BGS, em poucos dias, você pode chegar aí, 1.000 MPa. Então, você tem um cone de distribuição de cargas. Mas, a partir do momento que esse material vai maturando, vai expulsando água, a coalescência que eu falei, os glóbulos de asfalto vão se reaproximando, vão se firmando, vão se fixando, aí o módulo vai aumentando. E aí a gente chega no segundo mês a 1.200 MPa, e você vê que a área de distribuição aumenta. Isso aí, eu tenho isso provado através de retroanálise, feito em tempos diferentes, onde a gente vê que a bacia de deformação, ela mobiliza menos o subleito a partir do momento que a gente vai diminuindo as tensões que vão chegando no subleito. E no terceiro ano, 3.500 MPa. Quem é que não quer uma base com 3.500 MPa? Você tem uma base em BGS de quê? 600, 500 MPa. A saída de Recife, a BR-101, é uma base, foi feita ainda no governo de Sarney, esse projeto, não sei se foi Odebrecht. Todo ano o DENIT fresa e bota, sei lá quantos centímetros de capa, e trinca. Aí vai no outro ano de novo, retira, porque começa a fazer buraco, e é uma rodovia importante que atende o Porto de Suape. Né? Então, o que acontece ali é a resiliência da base, mobiliza muito as camadas de cima, você atende a norma do DENIT, né? A partir de um tráfego acima de 5 vezes 10 a sexta, você usa 12,5 centímetros de capa, essa capa começa a fissurar, porque ela está balançando em cima de um colchão mole. Isso aqui é um estudo de caso que eu fiz o seguinte: eu peguei um trabalho conhecido de um colega nosso, Cavalcante, lá na Universidade Federal de Campina Grande, onde ele modelou a BR-230. A BR-230 foi feita nessa estrutura aí. E com 3 anos ela começou a trincar, trincamento de fadiga. Então, ele estudou, modelou, e a partir dos materiais que ele tinha, ele fez os ensaios triaxiais, né, dessa rodovia, e o tráfego lá de projeto era 4,5 vezes 10 a 7, né, e ele chegou a um tráfego mais ou menos de 2 vezes 10 a 7. Então, o tempo de vida útil desse pavimento realmente ia trincar. Aqui está no ensaio triaxial, né, usando o modelo composto, o professor Afonso, lá na Universidade de Campina Grande, que já partiu, ele deixou uma coisa boa, que foi esse modelo composto, que a gente pode usar tanto a tensão confinante como a tensão desvio. Né? Então,
Aqui estão os resultados, a gente vê que o número de ciclo 2,87 vezes 10 a 7 na tração da camada de asfalto, né, não passa. Por isso que ela trincou muito cedo. Então, isso aí foi, a partir desses resultados que nós tínhamos, a gente modelou, né, inclusive com a ajuda aqui do professor Fernando Albuquerque, da Universidade de Sergipe, que tem uma larga e grande experiência nessa parte de modelagem. Aqui está os corpos de prova, que foi, na época, feito lá em Campina Grande. Isso aqui feito em laboratório. E aqui está os resultados de uma BGS com entre 3,2% a 3,8% de CAP residual. E aqui estão os módulos que foram alcançados modelando no AMC. Aqui as constantes, né, a tensão confinante, a tensão de desvio. E aqui, a partir desses resultados do AMC, foi aplicado os modelos da África do Sul, porque a África do Sul ela tem solos, condições muito parecidas com a nossa. E a África do Sul é um país que estuda muito essa questão de materiais de baixo custo, mais econômico, que busca realmente soluções para, principalmente um país como o nosso, que carece de recursos para atender toda a malha. Então, aqui está os modelos que foram usados. A gente usou cada modelo desse para um tipo de camada, revestimento, base, subbase e subleito. Aí, o que é que acontece? Quando a gente modelou, a gente tirou aquela base de BGS, da BR-230, e inseriu nesse sistema com os resultados em laboratório do triaxial da BGS com emulsão. E aí, a gente testou para 10 centímetros de BGS com emulsão, 15 e 20. E aqui já está o resultado com 10 centímetros. Com 10 centímetros, a gente já vê que passa em todas as análises, tanto do revestimento, do binder, da base, da subbase e a tensão vertical no topo do subleito. Todos eles passaram. Isso apenas com 10 centímetros dessa base de BGS, com em torno de 3,8% de CAP residual. Né? Então, depois fizemos para 15, obtemos esses resultados melhores ainda. E depois a base com emulsão com 20. E aí estão os resultados. É de assustar quando vê esses resultados. Né? E a gente vê que, com relação a essa análise, então, quando a gente começou a ver que, na análise de fadiga, material com emulsão é uma maravilha, e uma base, uma BGS com emulsão, então a gente começou a estudar mais. E aí o professor Fernando começou a chegar para mim e dizer, ó, vamos analisar o cisalhamento, porque fadiga não tem como não. E tensão vertical no topo subleito, passa fácil, não tem problema nenhum. Então, a gente analisando para as tensões principais, sigma 1, sigma 3, aí a gente viu que realmente ela já diminui um pouco, se a gente for mais conservador e prever outras deteriorações que vai acontecer no pavimento.
E aí, na comparação, a gente está vendo aí a deformação vertical no topo subleito, isso aí já passa fácil, né? Você tem o vermelho, a BGS, e você tem o azul, a BGS com emulsão. Aqui, o tempo de vida útil, a gente já vê que, em comparação, a gente já chega com uma relação de 4,48, só com a base com 10 centímetros de BGS com emulsão. E aqui uma coisa importante que é a deformação de tração, né, na fibra inferior do asfalto. E aí a gente vê que esse é o resultado que chegou na deformação. A gente aplicando esse resultado naquele modelo da África do Sul, a gente vai encontrar um certo N, que passa em muito do N de projeto. E aqui a gente já vê que aquela BGS natural só atingia 2, vezes 10 a 7, e a gente vê aqui que a BGS, com apenas em torno de 4% de emulsão, já chega a uma vida útil de 1,29 vezes 10 a oitava. Isso aqui a gente fez essa semana. Eu peguei o material agora da BR-101, aqui de Sergipe, e a gente estudou e vê que o problema dela é um problema de mecânica dos pavimentos, tem revestimentos muito elevados. Aqui a gente encontrou camada de 20 centímetros, 17, até de 30 centímetros a gente encontrou aqui na BR-101 de Sergipe. Então, o que é que acontece? A gente tem uma placa que não mobiliza muito tração na camada asfáltica. Isso faz com que as tensões cheguem muito baixas na base, e essa base responda com módulos muito baixos, né, quando a gente analisa do ponto de vista da retroanálise. E a gente mudou o material fresado em torno de 40% de fresado e 60% dividido entre a base e a subbase. E chegamos a esses resultados aqui. Então, a gente modelou na situação mais desfavorável, 50% de inundação, e aplicando o método da Astro, né, 5%, 10%, 20% e 50% de defeitos. Se a gente for no A, 5% de defeitos, a gente pode chegar aí 2,81 vezes 10 a sétima. Isso aí é modelo da Astro. Se fosse fazer os Acer, ia dar muito mais alto. Então, isso é bastante animador, que a gente pode ter uma solução aqui nesse estado que pode resolver o problema da BR-101. E depois, o que é interessante é que quando você chega a uma estrutura muito robusta, o que é que acontece? Você precisa de menos camada em cima no revestimento. É por isso que os franceses, hoje, as bases negras, ela é quem absorve mais as tensões de compressão e tração. E o revestimento ele tem a função única de conforto e impermeabilidade da via, de dar segurança, dar conforto. E nisso você pode trabalhar a mistura que você quer, você pode trabalhar um SMA, você pode trabalhar micro, né? Você pode, e aí você ter aderência, resistência ao derrapamento, drenagem do revestimento, tudo isso você pode fazer a partir de você não se preocupar muito. E hoje no Brasil, ao contrário, a gente se preocupa muito quantas camadas a gente vai botar em cima para poder atender o Pro 269 ou o Pro 11, né? E quando a gente estuda a mecânica dos pavimentos, a gente sai do feijão com arroz, o Pro 269, Pro 11, e vamos para estudar mais. Lógico que o que a gente estuda, o que a gente modela, está muito longe ainda da realidade.
porque a verdade só quem tem é Deus, né? Então, a gente tenta se aproximar. Quando a gente retroanalisa, a gente procura uma curva que chegue mais próximo daquilo ali para a gente calcular os módulos das camadas. Mas a gente nunca chega no ponto exato. Então, a comparação de resultados mecânicos, pré-debritada, isso aí é a BGS e a BGS com emulsão. Com base nos objetivos traçados neste estudo, pode-se concluir que a brita estabilizada com emulsão pode ser uma alternativa viável para camadas de base de pavimento, em substituição ao agregado granulométrico denso. As análises realizadas no programa AMC Medina demonstraram que a transição para uma base graduada com emulsão revela-se altamente vantajosa, pois aumenta a resistência e a capacidade estrutural do pavimento, permitindo-lhe suportar as cargas e a extensão imposta pelo tráfego ao longo do tempo. Na análise da deformação vertical e deformação horizontal na camada de BGS com emulsão, apresentou aproximadamente 40% menos deformação vertical e 66% menos deformação de tração em comparação com a camada na BGS. Mantendo a mesma espessura de 20 centímetros, além disso, a escolha da camada de base da BGS com emulsão, em vez da BGS, apresenta uma alternativa inteligente e eficiente para aumentar a durabilidade durabilidade do pavimento, garantindo a sua funcionalidade por um período consideravelmente mais longo, para os mesmos 20 centímetros de espessura da camada de BGS com emulsão. Aqui é uma experiência já de FDR no Amazonas, na BR-317, quando eu estava coordenando lá a supervisão. E aí, o pavimento lá se deteriorava muito cedo, se aplicava a capa e trincava. Então, a gente resolveu fazer esse FDR, transformar um pavimento desconhecido em uma plataforma mais estruturada, homogênea, aumentando a capacidade de suporte. Economia de custo de 25% a 50% em comparação a outros métodos. Liberação imediata do tráfego. Esse material tem essa vantagem. Se você botar o tráfego imediatamente, ele começa a trabalhar por material. Isso os franceses chamam-se autorreparável. Autorreparável. Ele mesmo vai se autoconsertando a partir do recebimento do tráfego. A água vai saindo, as partículas de asfalto vão se aglomerando, vão ganhando resistência, o módulo vai aumentando, a resistência vai aumentando, e é um material que, dependendo da granulometria, você pode ter um material que vai trabalhar mais em compressão do que tração. É por isso que a gente tem que analisar esse modelo que o professor Fernando analisou, que é exatamente no meio da camada a gente vê a resistência ao cisalhamento a partir das tensões principais, sigma 1 e sigma 3. Aqui, o FDR é uma coisa muito simples, né? Um caminhão-tanque de emulsão na frente, um caminhão de água e a recicladora atrás. Hoje, já chega no Brasil recicladoras com duas entradas, uma para água e outra para emulsão. Mas, se você tiver uma recicladora que só tem uma entrada, existem formas também de fazer isso. É só procurar o pessoal da Ingevity, que eles ensinam muito bem, que tem dado um apoio extraordinário no desenvolvimento dessa técnica no nosso país. E aí, tá, você vê o tambor ali, né, com os bits, ele vai triturando toda a camada, lançando a emulsão e a água. Né? Agora, quando eu mostrei aquela foto antes, que vocês viam aquele material bem umidificado, com um teor de água elevado, hoje você não precisa disso. Agora, por que você não precisa? Para você fazer uma dispersão boa da emulsão, você não precisa aumentar a umidade. Por que você não precisa? Porque você hoje tem essas máquinas poderosas, né, que tritura até 30 centímetros do pavimento. Você faz uma mistura asfáltica na pista. O material que está lá da tua rodovia, que está estragada, uma PE, uma federal,
ou até uma avenida municipal, aquilo que está lá vira material, vira uma base. E como vocês viram, os módulos são altos, vai ter mais durabilidade e conforto, porque nós que somos brasileiros, quando a gente circula nas nossas vias, eu estava até comentando com o Renan da Ingeft, eu disse, Renan, quando a gente está passando nessas rodovias, que a gente vê tudo buraco, tapa-buraco, ali, rapaz, a gente fica, puxa vida, isso aqui devia reciclar, né? E é tão barato, uma recicladora chegar ali, e a velocidade, e o meio ambiente. Tu não vai precisar atrás de licenciar uma jazida. Eu trabalhei no Amazonas, tive problema demais lá com a questão de licenciamento. Teve vez lá que a gente teve que, em 24 horas, romper um bueiro, abrir um canal, em 24 horas a gente tinha que dar uma solução naquilo. Eu tive que entrar na mata e pegar tora de madeira e fazer um bueiro com tora e pranchetar em cima e aterrar para liberar, porque senão não tinha comunicação mais do Pará para o Amazonas. Essa é a realidade que a gente vive. Esse é o pavimento na BR-317, Boca do Acre, ó, todo estragado, esburacado. Tem gente que às vezes vai fazer ciência com isso aí, ó. Isso não tem ciência. Material saturado não tem ciência, não. Eu me lembro que num evento aqui, há muitos anos, o professor Melo, que trabalhou na CCR, chegaram para ele e disseram, aí, ó, esse tipo de trinca, meu amigo, não tem ciência, não. Massa queimada não tem ciência. E aqui não tem ciência, não. Aqui é plasticidade. Limites da Teberg. Quando a gente não estuda um pouquinho de mecânica dos solos, quando a gente chega o vamos ver, fazer pavimentação, a gente sente falta, né? Então, está aí essa rodovia. Como você vê lá, ela tem 5, 7 centímetros de espessura, embaixo um material estabilizado granulometricamente, com IP aí acima de 5, uma granulometria grossa. Aí foi que eu fiz. Eu disse, não, a gente vai reciclar, mas a gente vai aumentar o módulo dessa camada. Como aumentar o módulo da camada? Como é que a gente faz? Quando a gente quer aumentar o vazio de uma mistura de CBUQ, a gente tem já as granulometrias. O que a gente faz para a gente aumentar os vazios? Aí tem que ser feito o médico. O médico não pega os exames da gente, sai lendo tudinho, aí diz, pô, isso aqui está alto, está baixo, isso aqui, combinar isso com isso, então tome isso, tome aquilo. A mesma coisa, a engenharia, quando a gente vive o campo, quando a gente faz as coisas com dedicação, quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz, a gente aprende mais. E aqui, o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei e espalhei uma camada de brita graduada em cima desse material para engrossar. Encontrei na BR-364, que ligava Rondônia ao Acre, encontramos uma pedreira lá, material totalmente fora de faixa, mas esse aí está bom. Quando eu olhei o material, equivalente à areia, excelente para a emulsão. Eu senti logo que não havia finos plásticos naquele material. Só em pegando a gente começa a sentir. E aí eu forrei antes de reciclar. Cadê? Não está saindo. Pronto. Aqui eu afastei a brita para fazer o levantamento deflectométrico, né? Os raios não dão raios muito pequenos, mas o problema aí maior aí é a contaminação da água. Aí chove, tem ano que chove 3.000 milímetros. Aqui está até um pouco mais gordo aí, mas tudo bem. Aqui a recicladora. Aí na briga lá o empreiteiro diz, não, mas se você for botar emulsão aí vai dar problema, isso aqui. Eu disse, vou fazer o seguinte, eu vou fazer
o espalhamento da emulsão com espargidor. Botei o meu laboratorista, controlei as taxas, botei e entrava com a recicladora. Quando não tem cão, caça com gato, né? E aí foi feito, tirando as taxas da emulsão. Depois aqui o acabamento com a Patrol. Tá? Compactação com o rolo. Tá? E você não pode passar muito, por quê? Porque quando você passa muito o rolo, é aquilo que a gente aprende em mecânica dos solos, né? O princípio Tezague, né? Aí as tensões começam a passar para os grãos, né? Aí desarruma. Então, tu não pode passar muito, né? Quanto? Aqui, à tarde, começamos isso pela manhã. E uma semana após, fomos tirar um corpo de prova. Como você não pode usar uma rotativa que desmancha de imediato, então eu tirei um bloco, abri para ver como é que estava, pelo menos, o esboço da granulometria. Aí está a granulometria da base que foi formada. Bem graúda, né? Os agregados bem próximos do outro, para ter atrito. E a massa asfáltica no meio, que pratica a flexibilidade através do mastique. E aqui, um mês após, sem deformação, tranquilo, você vê como está fechado. Isso é feito pelo próprio tráfego. O próprio tráfego fez isso. E, para complementar, eu vou só discorrer. Isso aqui é trabalhos que têm sido feitos no Brasil, porque essa apresentação eu apresentei lá na Grécia, na conferência internacional. Então, eu peguei com o meu amigo Rafael Reis algumas fotos, algumas coisas que estavam sendo feitas lá no Sul. E aí, módulos que foi feito no Lapave, né, do material fresado, chegando a 2.400 MPa, né, e tira o corpo de prova, leva para lá, compressão diametral, resistência à tração 0,41. Isso aí foi feito em Curitiba, com muito sucesso. E quem tiver interesse em saber mais, pode procurar até o pessoal da Ingeft sobre esse trabalho. E, para finalizar, a gente tem tudo isso. Você tem 100% de reutilização, que você trabalha com fresado, 90% menos de transporte, CO2, asfalto e o tempo de construção. E para finalizar, como eu já falei muito, eu não vou transcorrer em ler isso aqui, mas que eu posso dizer a vocês que o material funciona e eu não estou aqui para... Eu não vendo nenhum material, nada, eu sou apenas um consultor, mas o que eu queria dizer para vocês é que ficasse firmado aí de, pelo menos, as pessoas que estão em direção. Porque hoje um problema que tem no Brasil, às vezes, os técnicos, às vezes, estão longe do poder de decisão das coisas, mas que a gente possa avançar e trazer o melhor, porque quando a gente anda nas rodovias, não anda somente a gente que trabalha, mas nossos familiares, nossos amigos. E as rodovias é a vida do nosso país, e principalmente um país como o nosso, que para crescer 3%, 4% precisa muito de infraestrutura. Então, a gente tem um futuro do Brasil nas nossas mãos para melhorar nossas rodovias. E agradeço a atenção e o momento aí para vocês e passo aqui para a mesa a palavra. Gente, boa tarde a todos. Espero que tenham tirado um bom proveito da palestra. E quem anotou o telefone e que tem algum questionamento para fazer, por favor, pode encaminhar para cá. Pedir a Ana Luísa, do DR Minas Gerais, ver se pelo número do WhatsApp chegou alguma pergunta para o senhor Cleto. Ou se alguém quiser vir ao palco, levante a mão, a gente leva o microfone. Tem alguma pergunta? O senhor quer vir até aqui?
Boa tarde, parabéns pela excelência da palestra. Eu sou de Curitiba e a gente está tendo um trabalho muito grande de recuperação de pavimento. Até eu ia lhe pedir se podia repetir aquele penúltimo slide, né? Comentar o case de Curitiba, que a gente sempre, buscando soluções inovadoras, tem recebido esse trabalho que tem feito uma grande diferença na malha urbana da cidade, que era da década de 60, 70, dos projetos Cura, do BIRD, né? E que está sendo recuperado, inclusive recuperando pavimentos de baixo custo, né? Com massa asfáltica. Então, se pudesse falar alguma coisinha a mais sobre Curitiba, eu lhe agradeceria muito. Muito obrigado. Tem como voltar lá, não, né? Tem como voltar no slide aqui, por favor? Rafael, né? Obrigado. Ah, Rafael é ele, né? Ah, obrigado. É a foto... Pode voltar mais. Pode avançar, não. Pode avançar. Pode avançar. Não está voltando. Voltou para o início. É lá perto do final. É a foto com que tem de Rondônia, do buraco na estrada? Aí, para aí. Vá, mais uma. Mais uma. Vá, pode passar. 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 Ah, pode ir. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ah, parou aí. Ah, passe mais uma. Essa aqui foi em São Paulo, foi do Rodanel, essa aqui. Pode passar. Aqui é Curitiba. Aqui está um pavimento altamente candidato à reciclagem, FDR. Todo trincado, jacaré. Isso aí já entrou água, isso aí está com material basicamente com umidade alta. O asfalto na superfície já totalmente desgastado, oxidado. Então, você vê que recicla, né, usando água e emulsão, e chega naquele material embaixo. Pode passar. Esse projeto de Curitiba foi usado 3,4% de emulsão, né? A umidade foi a umidade mais baixa, como eu falei antes, que você tem uma energia de mistura muito alta, né? E em cima eles colocaram um CBUQ. Se você tem uma rodovia que ela começou a trincar, está lá, aí você faz um levantamento deflectométrico. O que é que você analisa na deflectometria, primeiramente? A deflexão máxima, né? A D25, você calcula o raio. Então, você vê se o raio está muito baixo, menor que 100, então o pavimento está praticamente não está trabalhando mais no domínio elástico. Ele ali já deu a vida dele. Então, você pode pegar aquele material, reciclar. Então, ali, você estava tendo um AD0 de 120, 150. Estava conversando, não sei quem foi que me disse, acho que da Ingeft, que quando eles fizeram a reciclagem, acho que foi em São Paulo, quando eles mediram a deflexão, logo após a execução, deu mais de 120 de deflexão. No outro dia, quando fizeram, deram abaixo de 25. Qual o material que faz isso? Então, é isso aí. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta ou contribuir, fica à vontade. Senhor... A Mauri tem uma pergunta. Tem mais uma pergunta que eu vou passar para a Ana, para passar para vocês. A gente recebeu aqui uma pergunta da Marina da Ecorodovias, que é: qual a vantagem do uso da emulsão em relação ao uso da espuma?
A diferença está na espuma de asfalto. É uma tecnologia excelente. Eu sou muito a favor. Por que que eu sou a favor? Não é porque eu trabalho com emoções que eu vou ser contra uma coisa que é boa. Agora, a gente tem que levar em conta a questão da espuma de asfalto, é que a gente depende mais de expertise. Você vai ter que ter uma máquina ali para poder fazer uma mistura de espuma de asfalto, água no campo, a gente colocando, é uma coisa que tem corrido em muitos insucessos, como também quem sabe trabalhar bem, e o que eu acho como vantagem talvez da espuma, eu acho que a espuma, como ela não está uma dispersão em partículas, como a gente está na emulsão asfáltica, ela tem uma consolidação mais rápida. Pode ser até que quando você aplique uma espuma de asfalto, você possa conseguir uma rigidez mais rápido com a espuma de asfalto. Agora, a vantagem da emulsão é que eu posso estudar o meu material e chegar para Greca, Betonel, Ipiranga não existe mais, né? Brasquímica, e dizer, poxa, eu quero uma emulsão assim. Eu, quando trabalhava com misturas, eu cheguei a fazer PMF com RL. E RL é 60% de asfalto e 40% de água. Mas eu pedia para ter uma concentração maior de asfalto, para poder aumentar a cinética. Então, eu pedia para aumentar o resíduo para 62%. E falava com o químico da fábrica que eu queria que a emulsão rompesse naquele momento. Então, ele se virava. Então, isso aí é o químico que vai se virar para projetar uma emulsão para aquele material. Então, se você vai reciclar um material aqui na BR-101 de Sergipe, eu posso pegar esse material e mandar para distribuidora ou até para empresas de emulsificantes e formular uma emulsão apropriada para aquilo. Quando você vai fazer espuma de asfalto, você vai comprar o asfalto que está na praça. Né? Hoje você tem o asfalto 50-70, Petrobras. E aí eu não tenho, como eu nunca trabalhei diretamente com espuma, eu não posso dizer quais são os percalços que pode ter você usando, por exemplo, asfalto com penetração diferente, por exemplo, asfalto que tenha mais parafina, menos parafina, de onde é que está vindo a origem do asfalto. Então, tem tudo isso, né? Então, não sei se eu respondi, mas eu queria deixar isso. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o palestrante, senhor Cleto Regis. Agradecer a mesa, foi presidida pelo Amauri Souza, representando o DENIT Bahia, e a secretária Ana Luísa, representando o DR Minas Gerais, que nesse momento eles passarão um certificado de participação ao palestrante, senhor Cleto. Vocês entregam, fiquem de pé, né, para fazer a foto oficial. E assim a gente desfaz o dispositivo, agradecendo mais uma vez ao presidente da mesa, senhor Amauri Souza, representando o DENIT Bahia, Ana Luísa de Aguiar, que foi a secretária, representando o DR Minas Gerais, e ao palestrante, senhor Cleto Regis, que veio com a palestra Bases com Emulsões.